mais de 40 anos no centro de São Paulo, o elevado Costa e Silva é hoje pauta de um debate urbanístico. Como consta no plano diretor da cidade, que foi aprovado no fim de julho na Câmara, o Minhocão deve ser fechado gradualmente para os carros. E para debater o que fazer com o Minhocão depois de fechado, eu recebo aqui hoje, no Sobreposição dessa noite, dois representantes de propostas bastante comentadas. Elisa Morro, que é defensora de um diálogo mais aberto em relação ao Minhocão. Boa noite, Elisa. Boa noite. Temos também David Lacerda, que é integrante e defensor do movimento Parque Minhocão. Boa noite, Davi. Boa noite. Queria que vocês comentassem, como que foi o processo do plano diretor, a participação de cada movimento. Elisa. O meu envolvimento começou no plano diretor, que eu queria entender como é que é administrada essa área urbana, então comecei a frequentar as audiências públicas do PDE e ali eu vi que tem uma mudança muito grande na participação cidadã dessa construção do novo uso do solo urbano. E eu acho que isso é a grande diferença de tudo que a gente está vivendo, e por isso que você tem tantos grupos discutindo essa PL do Minhocão. Você, Davi? Quanto a mim, o plano diretor, eu acompanhei a discussão, mas eu entrei muito mais assim, no projeto do parque mesmo, então assim, da colocação, que foi um derivado do plano diretor. Não é uma ideia nova, desde 86 o Pitanga já propunha ali, depois teve outras propostas, mas assim, o que aconteceu é que eu sou morador de Santa Cecília e, como a Elisa falou, o plano diretor lhe oferece uma possibilidade de novo uso do espaço público, e a ideia do parque, ela para mim é muito convincente. E foi aí que eu entrei e que eu participo bastante até hoje com essa discussão. Certo, e pegando o gancho do que você falou, é um projeto antigo, várias vezes já foi debatido, cada nova gestão existe um novo plano diferente para o que fazer com o Minhocão. E, primeiro, por que desativar o Minhocão? A gente sabe que a cidade de São Paulo está sofrendo um processo de transformação do rodoviarismo, com algumas medidas do prefeito Haddad, então queria que vocês comentassem o ponto de convergência dos dois, que é realmente tirar os carros daquele espaço. Eu acho que realmente aqui nós temos convergência. Então, nós pensamos em dar prioridade ao transporte público, e isso aí é uma coisa que se mostrou assim, o Minhocão ele foi um equívoco. Historicamente, ele hoje é considerado um equívoco. Então, quais são as opções? A gente remove para poder integrar a cidade melhor, ou a gente cria um parque para criar uma liga nessa integração. Então, eu acho que são coisas parecidas. Eu acho que o mais importante, para que a gente entenda São Paulo no volume, como São Paulo é uma cidade, são várias cidades no mesmo espaço. Na minha opinião, o Minhocão, ele é um divisor de águas, inclusive, porque você fala Santa Cecília, Higienópolis, Barra Funda, Por isso que o Minhocão também, ele é meio usado pelo lado político e pelo lado didático, como um exemplo para um novo diálogo e para a nova manutenção de um novo construir político junto, Porque a partir do momento que nós estamos todos sentindo já que não é inviável andar de ônibus, que essa é a coisa que mais se falava, quer dizer, não é inviável o uso dos meios de condução comuns a todos os VLT mesmo, ou a metrô, trem, todos, hoje em dia existe o cidadão disposto a esse outro modo de ser, que é por isso que o Minhocão pode parar. Então, daqui a pouco a gente traz mais esse debate sobre a transformação do rodoviarismo da cidade, mas para a gente conhecer o ponto de vista dos parlamentares, nossa equipe foi até a Câmara Municipal conversar com alguns vereadores da Comissão de Políticas Urbanas, que é responsável por discutir os projetos para o viaduto. Vamos ver. Com quase
3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado, inaugura uma nova solução de sistema viário para a cidade de São Paulo. Se você andar no Minhocão, que foi tão criticado, é obra sim do Paulo Maluf. Foi feita numa época em que a prioridade era o transporte individual, que não se dava importância nenhuma para o transporte coletivo. A Avenida São João fica também por baixo, portanto temos duas vias, uma de trânsito rápido, 80 km por hora elevada, e uma de trânsito local, que é embaixo a própria Avenida São João. Há necessidade de uma via expressa e exclusiva para o carro? Este é o modelo de cidade que foi sonhado para frente ou para trás? Essa é uma cidade que já passou ou é uma cidade que ainda é presente? O Minhocão hoje é objeto de debate na cidade. Esse debate foi trazido para o plano diretor, né? Nós incluímos um artigo colocando a necessidade de desativação do Minhocão, ou seja, desativação do Minhocão para o tráfego individual motorizado. O que fazer depois que você não tiver mais carro lá? Você tem três alternativas. Um é um parque nele inteirinho, o outro é parcialmente um parque, ou então o desmonte completo dele. A utilização do Minhocão como parque, como todos, sempre achei que fosse uma grande ideia. E área de lazer para as pessoas, né? Para muita gente que mora lá, não tem que se deslocar tanto para encontrar algum lugar agradável. Transformar em parque ou demolir são alternativas que não necessariamente são excludentes. O ponto negativo de ser transformado integralmente no parque é o impacto na parte inferior do Minhocão. Eu acho que uma vez que você não tiver os automóveis nele, tem soluções que agradará gregos e troianos com toda certeza. Qualquer coisa será melhor do que o que ele tem, do que ele é hoje. Bom, como nós vimos aí, é um debate que está bastante acalorado lá na Câmara, né? Inclusive no período do plano diretor, o Minhocão era o principal foco, né? Muita gente discutia isso. O vereador Nabil Bonduque comentou da solução híbrida. Queria saber a opinião de vocês e também queria saber como que vocês enxergam esse diálogo com os parlamentares. O projeto de lei do Parque Minhocão, inclusive, tem a representação na Câmara, né, Davi? Isso, esse projeto ele é multipartidário, né? Então, assim, ele conseguiu unir vários vereadores e as propostas, então, assim, da Associação Parque Minhocão é que se faça um parque, né? Hoje é considerado que ele já é um parque aos domingos, mesmo sem árvore. Então, isso aí é importante a gente ter essa noção, né? Mas, assim, a proposta é que ele seja um parque contínuo, né? Então, durante o dia, então pode ter regras de parque, então, assim, mas que ele seja um destino, que ele não seja uma passagem de carro. Essa é a grande diferença. Se ele é um tobogã que sobe e desce, né? Então, como são os acessos, isso aí é uma coisa a ser construída, mas o interessante é que ele realmente assim seja utilizado pela população, né? E a associação ela é aberta a inúmeras possibilidades de fazer aquilo ali um parque vivo. Elisa, como que foi o debate com os parlamentares? Então, como você tem 4 grupos, o pessoal do desmonte do Minhocão, você tem o pessoal da Iara, que é o dizer nunca ter existido Minhocão, aí tem o do parque, tem o meu grupo, que é o grupo do diálogo. O que acontece ali, a gente fica com muita dificuldade de qualquer tipo de diálogo também, porque não existem estudos reais dizendo, estudo, né, com comprovação, com números da prefeitura, o que vai fazer com os carros. A gente sabe que você pode parar, como disse o rapaz do CET, o engenheiro do CET, que o trânsito ele tem uma normalidade, que quando você para uma via, ele vai entrando para outros caminhos, etc. e tal. Para que isso não aconteça dessa maneira que a gente chama o jeitinho brasileiro, é que também a gente está pedindo, hoje em dia já oficialmente, né, para a prefeitura,
dados. A gente quer saber as coisas assim, aquela parte toda de engenharia do próprio Minhocão, em que situação que ela está mesmo. Se for para parar, quais são as vias que a gente, se for, não vai parar, quais são as vias que vão poder ser utilizadas, que não seja dessa maneira de você pegar e um dia você levanta, acorda, a sua vida mudou, que é assim que no Brasil a gente resolve as coisas. Então, para que não seja dessa maneira e que seja um grande novo diálogo da prática política. Então, daqui a pouco a gente volta com esse assunto, falando sobre o Minhocão e o que fazer com ele. Já já a gente volta. A Folha é a favor do casamento gay. Eu também. A Folha é contra a pena de morte. Eu não. A Folha é contra as cotas raciais. Eu também. A Folha é contra a política econômica atual. Eu também. A Folha é a favor da legalização das drogas. Eu não. Concordando ou não, siga a Folha, porque ela tem suas posições, mas sempre publica opiniões divergentes. Como aproveitar a qualidade 4 vezes HD com LG G3? Basta assistir. Tela Quad HD, 4 vezes resolução HD. Simplesmente incrível. LG G3. Pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Natura apresenta o novo desodorante Aerosol Eco Compacto. Rende como um aerossol comum e protege 24 horas com menos impacto no meio ambiente. Você já deixou um chá te surpreender? Chegou a linha de chás Leão Fuse. São novos sabores e sensações para quem gosta de viver novas experiências. Experimente a nova linha de chás Leão Fuse. Você é o que você vive. Você é o que você bebe. Voltamos com o Sobreposição e hoje o tema é o Minhocão, o futuro do Minhocão. Recebo aqui a Elisa e o Davi que têm propostas, estão debatendo, inclusive na Câmara e nos movimentos, qual será o destino do Minhocão quando ele for desativado, já que está previsto no plano diretor da cidade. Bom, eu queria que vocês falassem, então, a gente trouxe o debate sobre o rodoviarismo. Eu queria que você colocasse, Elisa, por que você acredita que o parque não é uma boa proposta? Quais são as suas ressalvas em relação ao PL? Eu acredito que, quando a gente fala em parque e de um uso de uma área tão cimentada como é a estrutura do Minhocão, a gente perverte um pouco o nome parque, né? Porque o parque teria que ter um acesso que não seja você subir numa rampa e ao momento que você está ali em cima, você vai ter o uso daquele parque. A gente pode dar um outro nome, mas não é um parque, na verdade, porque ele está delimitado dentro. Não, para mim não é parque. Uhum. Bom, antes do Davi comentar os motivos que levaram o movimento a formular o projeto do parque, a gente tem um VT para acompanhar, então, a discussão nas ruas, né? Que a população também está falando sobre isso. Vamos assistir. Barulho surgiu de uns anos para cá, de uns 3, 4 anos para cá, porque o Minhocão existe ali há muitos anos e nunca prejudicou ninguém. Pensar assim, beleza para a cidade, eu acho que ficaria melhor sem ele, né? Demolir mesmo. Porque é fácil, todos eles querem derrubar, todos que entram aqui querem, porque desvalorizou a região por causa do Minhocão. Porque como foi muito dinheiro para fazer, vai muito dinheiro para desfazer. Bom, eu venho aqui todo domingo, gosto de pedalar aqui, eu encontro os meus amigos aqui. Eu gostaria que virasse um parque, mas eu não sei o que fazer com os carros durante a semana. Sou antimalufista, faço questão de registrar, mas essa é uma das obras dele que viabilizou a cidade.
Sem ela, ia ser, se já é o caos, imagina. Eu acho que no sentido do trânsito não existe rota alternativa aqui em São Paulo. Lá embaixo do Minhocão, na frente da Marechal, por exemplo, tem 2 faixas de ônibus e sobra só 2 faixas para carro, além da ciclofaixa que vão implantar agora. Então o trânsito vai ficar muito mais afogado. Se você parar para analisar, hoje muita gente tem reclamado da beleza externa do Minhocão. É claro que ele tem horário para fechar, horário para abrir. Aos fins de semana ele funciona como se fosse um parque. Então por que a gente não transformá-lo num parque suspenso? A gente fala sobre o parque, né? Normalmente a gente precisava de ter uma proposta concreta, né? Saber como seria esse parque e tal, né? Como pessoa comum aqui, população, a gente não sabe como é que vai ser. Se só no fim de semana fica uns drogados, se usam à noite, fica um caos aí em cima. Imagina um parque, 24 horas. Será que não seria mais uma Cracolândia no segundo andar? Hoje tem muita gente realmente preocupada com os moradores de rua e até mesmo o tipo de violência. Nós convivemos aqui, acho que quase 2 anos com eles aqui na porta, direto. Eu sentada aqui, tendo que suportá-los, fumando droga, cantando, fazendo batucada, bebendo, fazendo comida de todo cheiro diferente. Não foi fácil tirá-los, mas hoje já estou vendo eles aí de volta. Sim, já teve gente que foi despejada do viaduto. Pode? Não, porque existem alguns interesses, claro, né? Nós não somos a população mais bonita. O que a gente tenta falar para esses clientes que vêm aqui no Cosmopolitan é que como vai crescer uma torre como essa, uma estrutura como o Cosmopolitan, automaticamente muda toda a região. Então nós acreditamos que tudo isso vai sair. Eu acho que em questão disso, qualquer coisa que você fizer aqui, tanto um parque, como manter o Minhocão e fizer uma coisa mais moderna, vai aumentar, vai valorizar aqui em volta. Então os moradores, querendo ou não, vão ter que dar um jeito de ficar aqui ou se mudar. Porque se constituir a área de lazer, vai ser o caos para o comércio, o caos para São Paulo. Como nós vimos posições muito diferentes, né? Queria que você já puxasse o debate para a sua proposta em relação ao parque, né? Então, assim, a questão do parque, eu acho que ela é conceitual. Então, assim, tem o conceito, já é usado, já é parque, porque as pessoas se apropriaram, né? E tem também os novos recursos tecnológicos. Então, isso aí, por exemplo, em Nova York, tem o modelo, então, que chama High Line. Em Paris tem a Promenade Plantée, né? Então, passeio verde. Isso aí foram grandes motivadores dessa ideia do parque. Por que fazer um parque? Por que não simplesmente desmontar? Porque São Paulo já tem avenidas demais. A gente já tem inúmeras avenidas. A São João, de antigamente, ela já não existe mais. Então, assim, a ideia é pegar algo que seria uma mancha na cidade e transformar aquilo, né, em uma coisa fantástica que possa criar essa liga, que possa fortalecer a união social, né? Então, a gente acabou de ver aí que tem vozes diversas. As pessoas reclamam do morador de rua, mas o problema do morador de rua, ele não é o Minhocão em si, ele está em toda a cidade, né? Ele está mais no centro. Eu acho que a subprefeitura do centro deveria ter mais dinheiro para lidar com o morador de rua, né? Então, tem inúmeras outras coisas aí. O ideal seria um parque verde, né? E para fazer isso a gente tem que ligar o meio do térreo, né? Então como é que faz aquilo? Talvez fazer um mercado de plantas, melhorar o transporte público. Eu discordo completamente de que o carro ele seja extremamente essencial para a cidade, porque outras metrópoles no mundo vivem sem carro. Eu acho que o que a gente tem que construir é uma forma de não poder simplesmente depender do carro. Então...
É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que desconstruir na cabeça de cada cidadão o que é o carro, na verdade, né? O carro é um objeto que todo mundo pode ter o seu carro. Agora, você não, durante os dias, durante sua vida prática da semana, você não tem que achar que você tem que ter aquele bem que você leva com você e traz com você, aquele bem que te acompanha, né? Elisa, agora a gente viu, né, na matéria que alguns moradores de rua estão lá, a gente sabe que é uma região que tem realmente moradores de rua, mas é uma região que ao mesmo tempo está se valorizando, né? Porque a gente vê novos empreendimentos. Como que explica isso? Então, na verdade, assim, eu tenho uma prática de política social desde 1976, né? Então, eu posso dizer para você que não tem absolutamente a ver você dizer, está valorizando, então nós vamos pegar o morador de rua e vamos mandar embora, né? Quer dizer, não é bem por aí, senão a gente vai decidir quem fica e quem não fica. Não somos nós que temos que decidir se aquele é o lugar dele ou não, né? Eu acho que aí é toda uma outra força de você ter todos os aparatos de obrigação. Ele é um cidadão, ele tem um direito adquirido de lugares para ele estar. Então, como é que nós vamos fazer isso? Se é dessa maneira, a pessoa do comércio dizer, eu não quero ele na minha porta. Essa é toda uma discussão social que tem que haver e não pode ser no mando, né? Assim, do absurdo. Porque eu acho que essa é a coisa, é o momento legal que nós estamos vivendo. Que você tem ali no centro, hoje em dia, trabalhado pela própria prefeitura, a praça dos LGTBs lá, né? O Aroche, né? O Aroche é uma área fenomenal para a gente entender que realmente talvez você não precisa desmontar o Minhocão. Nós estamos discutindo a convivência na área, no solo urbano, né? Certo, e a gente tem uma pergunta agora do nosso telespectador. Estamos online com o Rafael Gonçalves e ele vai então conversar com vocês. Boa noite, Rafael. Boa noite. Pode fazer sua pergunta. Obrigado. A minha pergunta é sobre, primeiro, um texto do Thiago Carrapatoso, se eu não me engano, do Brasil Post. Ele coloca entre os motivos para não construir um parque no Minhocão o histórico, a ditadura e a homenagem ao presidente Arthur Costa e Silva por elevado. Mas a ponte Rio-Niterói, ela também tem o mesmo nome, né? Ponte Costa e Silva. E agora tem um problema técnico aqui, mas deu para entender o conceito, né, da pergunta do Rafael em relação ao texto do Thiago Carrapatoso, que é do Movimento Baixo Centro, falando sobre a polêmica do parque em uma via, né, o viaduto que está ligado à ditadura e também a esse, como o Davi já trouxe, um equívoco arquitetônico, né? Bom, eu tenho a impressão que nós não podemos olhar para trás e começar a discutir toda a história e senão nós vamos ter que parar com um monte de derrubado de São Paulo, uma série de monumentos, né? A gente pode começar lá pelo Deixa que eu empurro, né? Que aquilo ali também é um símbolo de força política e de opressão, né? Então, não é por aí. O que eu acho, se for nessa pegada que eles falam, né, a pegada de o que representa a ditadura, a gente não tem como negar a ditadura. Ela existiu, ela faz parte da nossa vivência e ao contrário, né, porque nós vivemos os últimos 20 anos, ninguém mais falava. Você não tem uma escola que discuta o que foi o movimento à época da ditadura, porque isso foi negado. Então, essa linha do Carrapatoso eu entendo, eu respeito, mas eu sou contra, porque eu acho que não é isso que vai explicar, senão nós vamos ter que começar a quebrar tudo, não é por aí. Eu também sou contra, em grande parte pelos mesmos motivos, e também porque eu acho que a melhor maneira de você demonstrar o negativo, então aí o negativo em relação à ditadura, é transformar aquilo que foi usado de uma forma opressora em uma forma que seja de outra vivência, né? Então, assim, transformar essa ideia que era uma imposição
num processo que seja dialogado com a sociedade, mas que crie vida. Então, se a gente consegue criar plantas do cimento, né, que melhor transformação, que melhor exemplo para a nossa cidade do que a gente pode fazer com todas essas questões. Basta a gente andar no Minhocão agora que você vai ver que tem verde existe, ele mesmo, né? Porque a natureza... Do lado ali fica aparecendo umas plantinhas. Essa é a parte mais interessante disso tudo, né? Tá certo, então daqui a pouco a gente continua com essa conversa, depois do intervalo voltamos com sobreposição. Gente que sonha alto, que realiza, gente que quer saber, que quer voar, gente que é valente, que vai em frente. É a nossa gente, gente que tem coragem, gente que supera qualquer desafio, gente que acredita, que cria caminhos, gente que preserva, que pensa em gente, gente que vê mais longe, gente que vai mais longe, gente que inventa, gente que se reinventa, gente que chega lá. Gente é o que inspira a gente. Essa é uma mensagem de Carlos Alberto para Ana Cláudia. Querida, faz tempo que eu preciso te pedir uma coisa, mas nunca tive coragem. Quero que você seja mais que uma amiga. Você aceita ser minha fiadora? Tá difícil encontrar um fiador? Faça o seguro que resolve o problema com vantagens para o inquilino, como chaveiro, encanador, eletricista e até conserto de eletrodomésticos. Porto Seguro Aluguel. Bom, estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Sobreposição. Vou abrir para as considerações finais e também já fazer uma última pergunta, já que os dois são moradores daquela região, né? Como que é a sensação de viver próximo do Minhocão? A gente sabe que vocês dois têm alternativas para o futuro, mas eu queria que vocês relatassem também como que está a situação lá, se é realmente muito opressor viver lá e por que vocês se motivaram a participar dos movimentos, né, em relação ao futuro do Minhocão. Eu não acho opressor, né? Eu sou pedestre, eu sei dirigir, eu tenho carteira, mas assim, eu não dirijo. E eu conheço cada metro dali. Eu conheço embaixo e eu conheço em cima quando me deixam andar, né? Quando tem carro eu não vou. E eu gosto dali, eu mudei para lá por opção. Então, eu acho que a São Paulo histórica é fantástica. Então, eu gosto das pessoas, eu acho que ali tem muita gente na rua. Eu não tenho medo, assim, de andar. E eu acho que muita gente que fala, eu não vou, eu tenho medo, eu não faço isso, é horrível, nunca pisaram, às vezes, na calçada. É uma construção do medo, né? Se construiu um medo que não é verdade. Nesse aspecto, assim, eu gosto dali e eu quero que ele seja cada vez melhor. Então, e eu acho que é uma grande oportunidade. E é isso a minha luta, então, de transformar. Para você, Elisa. Eu acho, assim, o que eu posso dizer para você, primeiro eu quero agradecer a Metodista, que eu acho que a gente, como eu sou uma educadora, eu acho incrível, assim, eu falo muito da minha prática, porque o primeiro lugar aonde a gente está conversando, não institucionalmente, né? Porque onde você vai institucionalmente, eu vou representar alguma coisa, ele outra, né? Vindo isso de uma universidade, né, é uma grande mudança. E eu adoro ali. Eu acho que aquele lugar onde eu moro para o lado de baixo, para Barra Funda, eu acho que gente, aquilo ali é uma cidade do interior. Vocês não estão? Eu estou ficando brava que querem acabar com a minha cidade do interior. Mas, ao contrário, pode até acabar com a minha cidade do interior, contanto que todo mundo discuta o uso do solo paulista, que é essa função do Minhocão. O Minhocão é didático, é o que vai ser daqui para frente, como nós vamos usar em comum a área urbana. Tá certo, a gente agradece a presença de vocês aqui. Eu também circulo bastante por aquela região e sinto que é uma região que tem tudo para ser melhor ainda, né?
A gente tem a opressão arquitetônica, mas as pessoas que estão em volta fazem toda a diferença. Então, obrigada por vocês participarem do movimento para discutir o futuro do Minhocão e também por participarem aqui no programa Sobreposição com a gente. O tema é bastante amplo, né? E a gente continua debatendo lá na nossa página. Você consegue acessar o link. Participe do Hangout e o nosso telespectador Rafael Gonçalves caiu, tivemos um problema técnico. Ele pode então participar agora lá no Hangout e você também continuar com esse debate. Boa noite.